Terceiro, a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo promove, na vida do cristão, uma nova vida, chama-o para um ministério específico na igreja do exercício de funções. O Espírito Santo concede ao cristão santificação, autoridade, consolação, eficiência e etc. Portanto, o Espírito Santo é imprescindível para todo cristão, tanto o novo convertido quanto os que já estão há algum tempo na fé. Vejamos as obras do Espírito Santo na vida do cristão. Isto não significa que o cristão deva cometer exageros, mas sim deixar-se ser dominado pelo poder do Espírito Santo, a ponto de ser sua antiga forma de vida mudada, trocada por Deus, ou seja, o cristão não praticar mais os velhos hábitos pecaminosos. Antes, porém, temos de entender que é o Espírito Santo quem convence do pecado. Isso ocorre quando o homem reconhece seus pecados e se arrepende. Sem arrependimento, o homem jamais poderá desfrutar do plano de salvação. A consciência do ser humano, morta por seus pecados, passa a funcionar, levando-o à compreensão de que tem uma natureza pecaminosa, que precisa ser abandonada. Ao deixar a velha natureza, o homem passa por um processo de regeneração. É o Espírito Santo o protagonista desta fase da vida do homem. Nicodemos teve de aprender isso. Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer na água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Jesus, ao perceber a dificuldade de Nicodemos em entender a questão, diz: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? João 3, versículo 10. A pessoa, ao aceitar Cristo, recebe o Espírito Santo, que é quem produz a santificação contínua na vida do ser humano. É também o Espírito Santo que produz a santificação do cristão. Veja bem, santidade é uma obra nossa, santificação é uma obra do Espírito Santo. Ele é quem nos santifica e nós é quem mantemos essa santidade. Com isso, não estamos nos referindo a atitudes legalistas das pessoas que interpretam mal essa doutrina e apresentam seus próprios concretos, cuja intenção é substituir o papel santificador do Espírito Santo do homem. Antes, estamos dizendo a atitude que leva o cristão a viver separado do sistema que o mundo oferece, com seus deleites e prazeres. A parceria do Espírito Santo do Novo Testamento. Em 2 Coríntios 13, versículo 13, lemos a famosa bênção apostólica. E no final, o apóstolo Paulo nos ensina a função do Espírito Santo para com a sua igreja. Ele diz: e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. O que é ter comunhão com o Espírito Santo? A palavra comunhão, no grego, é koinonia e significa companheirismo, amizade, comunicação, intimidade, compartilhamento, relação social, parceria e participação conjunta. Tudo isso significa ter comunhão com o Espírito Santo. Portanto, vamos fragmentar comunhão com o Espírito Santo em 3 principais categorias. Primeiro, companheirismo. Segundo, parceria. E terceiro, intimidade. Primeiro, companheirismo. A definição para a palavra companheirismo é fazer algo junto, conversar um com o outro e saber o que aconteceu na vida um do outro. Fica evidente nas Escrituras que os apóstolos dependiam desse companheirismo com o Espírito Santo. Em Atos 20, versículo 22 e 23, lemos Paulo dizendo assim: eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, e em todas as cidades que vou, o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Em Atos 10, versículo 19, encontramos o apóstolo Pedro recebendo esse tipo de direção do Espírito Santo. Simão, 3 homens estão procurando por você. O Espírito Santo lhe disse exatamente: Pedro, você tem visita, quero que vá com eles. Em Atos 8, versículo 26, vemos o Espírito Santo direcionando Filipe, o anjo
do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E no verso 29 de Atos 8, diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Agora, mais um relato, dessa vez Paulo, Timóteo e Silas. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Dá para perceber que o Espírito Santo direcionou toda a vida dos primeiros cristãos. Segundo, parceria. Essa é a próxima palavra usada para definir koinonia. Vemos em Lucas 5, versículos 6 e 7, um exemplo de parceria do Espírito Santo. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Nessa parceria, vemos Jesus dando direção e os discípulos trabalhando. É esta parceria que devemos ter com o Espírito Santo. Ele nos dá direção e nos obedecemos e trabalhamos. Essa é uma parceria em que o Espírito Santo é o parceiro sênior desse relacionamento. Paulo disse aos líderes em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. Terceiro, intimidade. Na tradução mais pura da palavra de Deus, o texto de 2 Coríntios 13:13 se translitera assim: que a profunda amizade do Espírito Santo seja com todos vocês. Veja esse texto de Tiago 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Percebe isso? O Espírito Santo anseia por nós. E você, anseia por ele? Devemos então discutir que o Espírito Santo sente saudade de nós. Gostaria de lhe perguntar: você moraria com uma pessoa que a vida inteira não lhe dirigisse uma palavra? O Espírito Santo está com você, mora em você e você não se relaciona com ele. Agora, vamos voltar um pouco na Bíblia para aprendermos um pouco sobre a intimidade com o Espírito Santo. E o nosso exemplo é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Veja esse texto de Isaías 40, versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A resposta é: ninguém, porque ele é Deus. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. João 16, versículo 7. Jesus está dizendo: o Espírito Santo precisa vir para lhes ajudar em suas fraquezas, para ter comunhão, amizade e intimidade com vocês, para lhes ensinar a orar, para levá-los ao arrependimento contínuo. Jesus está dizendo: vocês estão vendo como é necessário o Espírito Santo para vocês? É por isso que em João 16, versículo 7, Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Que revelação poderosa de Deus a nós!